Salve rapaziada, Marcos aqui. Hoje a gente vai ver aí uma nostalgia bem legal. Todo mundo sabe que o Ubuntu acabou de lançar sua nova versão, que foi lá 20.04. E eu pensei assim comigo, falei, nossa, o Ubuntu já tá no 20.04. Eles lançam duas versões por ano, uma em abril, por isso que tem 1.04, que o mês de abril é 4, e a outra lá em outubro, por isso que é .10. Então pega o ano, no caso 20, que é 2020, .4, que é abril, e .10, que é outubro. Mas nem sempre foi assim. Eu me lembro da primeira vez que eu instalei o Ubuntu em 2007, se eu não me engano, que foi o Ubuntu 6.06, que era lançado em junho. Se eu não me engano foi a segunda versão e inclusive até eu ganhei esse CD de presente de um cara que fez o Shipt, que é você pedir o Ubuntu pela internet. O primeiro que eu pedi foi o 8.10, mas esse aí foi o primeiro que eu utilizei. Nessa nostalgia eu comecei a mexer nas minhas coisas e encontrei o meu CD antigo que eu fiz a instalação, que é justamente esse CD aqui, ó, que é o 6.06. E eu falei, nossa, será que ele funciona se instalar de novo? Como o meu notebook não tem entrada para CD, eu transformei em .iso para carregar no computador e tentei fazer a instalação. Você faz o .iso, todo mundo já sabe, tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar o vídeo aí no card para você acessar. Você usa o comando dd. Algumas pessoas acham que é difícil, não é difícil. Mexer com máquina não é tão difícil assim. É mentira! Acabei tentando instalar, instalou, eu falei, caramba, funcionou mesmo. Porque o CD, apesar de ser um CD bem antigo, ele é original, ele tem uns risquinhos aqui e tal, mas ele funcionou, pegou tranquilamente. E bateu aquela nostalgia daquela época, tudo diferente, eu falei, nossa, eu vou mostrar essa nostalgia pra galera, porque você vê a diferença, e tem muita coisa que a gente pensa que mudou, mas na verdade só teve uma pequena evolução, mas continua a mesma coisa. Então vamos lá testar esse Ubuntu aí 6.06 e fazer uma review básica. Eu vou abrir aqui o VirtualBox, que a gente vai mostrar pelo VirtualBox. Então vamos lá criar um Ubuntu aqui. Vamos colocar aqui para não confundir 6-06. Não vai ser 64 bits, essa vai ser 32 bits, 1024 de memória mesmo. E aqui eu vou criar um disco, ó, 10 GB já funciona. Vamos aqui agora em configurações, só conferir algumas coisas aqui. Vou deixar tudo padrão. Em armazenamento eu já tinha deixado aqui o Ubuntu 6.06, que é a ISO. Em áudio eu vou desabilitar, porque eu estou tendo alguns problemas aqui. Quando a máquina virtual funciona, o Screen Crash para de funcionar. Então vamos deixar assim. E eu vou deixar a placa modo NAT mesmo. E vamos lá iniciar o nosso Ubuntu. Essa é a tela de início. Vou dar um Host F aqui para a gente ficar mais à vontade aqui. O logo bem simplão, né? E a ideia é praticamente a mesma, iniciar a instalação do Ubuntu ou instalar o Ubuntu, checar se o CD realmente está funcionando, memória teste, e botar pelo disco rígido se você já tiver um sistema instalado. Então a primeira coisa é a gente ir aqui mesmo, você vê ali o carregador bem simplão, né? E ele começa a carregar, ele mostra o que está acontecendo em background. Isso é bem legal, porque a galera do Windows, né, Mac, é legal você ter só o Plymouth lá rodando, mas a galera do Linux quer saber o que está acontecendo para, se uma coisa teve erro, o cara ir lá e consertar. No caso do Windows não tem solução mesmo, geralmente a solução é default, que é formatar e instalar tudo de novo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma review, mas antes da review vamos instalar ele aqui no HD do VirtualBox, que aí fica mais legal. Nossa linguagem, português Brasil, ele já pegou aqui São Paulo, então esse teclado é BNT2 mesmo. Aqui eu vou colocar meus dados, né? Colocar Marcos, meu nome para logar no sistema Marcos mesmo. Aqui eu vou colocar uma senha, né? Marcos, e repetir a mesma senha que é Marcos também. E aqui para não me confundir eu vou colocar Ubuntu-6-06. Que nostalgia essa tela aí, esse marronzão aí, uma galera fala marrom cocô, instalar. Agora ele vai instalar. A gente fala assim, nossa, isso é tão feio, né? Mas naquela época isso era o ó do Borogodó. Eu falava assim, nossa, esse sistema é top mesmo, olha, era pau a pau aí com... Aquela época foi de Windows XP, então isso aqui comparado ao XP era extremamente superior ao XP. Aqui na parte 85%, você vê aí que ele começou a ler o repositório do apt, lógico que esse repositório nem deve existir mais. E não foi possível acessar a atualização de segurança, ou seja, não tem mais suporte para isso aqui, tá? Mas ele passou. Ok, pessoal, terminada aqui a instalação, a gente pode continuar usando o Live CD, ou reiniciar agora. Eu vou reiniciar agora e press Enter para continuar. Agora irá rebootar. Automaticamente eu percebi que ele ainda já era moderno. Ele automaticamente remove a mídia, tá? Olha lá o Groove. Bem simplão, já pegou, já está entrando aí no Ubuntu. Ok, pessoal, agora sim a gente vai ver aí como é o Ubuntu 6.06. Isso aqui é o GDM. É muito parecido com o Slim, mas não é Slim. Você tem as opções aqui, ó. Você parece até o Slim, é só você colocar o seu nome e sua senha. Entra. Vamos ver esse Ubuntuzão aí pra gente
ver como é que eram as coisas antigamente. Olha o jeito que ele carrega aí, ó, o estilo até que ele cadeira antigamente era assim. Muita gente deve estar pensando assim, nossa, isso aí é o mate. Isso aqui não é o mate, esse aqui é o Gnome. É o Gnome 2. O mate apareceu depois que surgiu o Gnome 3 e eles descontinuaram o Gnome 2. Aí o mate é um fork do Gnome 2. E esse aqui é o à la carte, que você pode editar os arquivos, coisas desse tipo. Vamos navegar em cada um dos aplicativos para ver o que mudou. A calculadora, você vê que mudou tanto assim não. Que você tem a captura de tela também, que é praticamente a mesma de hoje em dia, né? O Gnome Screenshot. Dicionário que eu não vou abrir. Esse à la carte aqui, você configura os aplicativos que irão aparecer aqui no menu do Gnome. Aí você pode desmarcar aqui, ó. A calculadora você desmarca aqui. Aí quando você vier aqui em acessórios, ó, a calculadora já não vai ficar mais disponível. Mas eu vou deixar ela marcada com padrão. E você podia customizar seu menu todo do jeito que você gostaria que ficasse. Administração e preferências também, não somente aplicações. Aqui também a gente tem o editor de textos, o Gedit. Muitos programadores hoje em dia começaram aqui, ó, versão 2.14. Eu não sei qual a versão atual do Gedit, mas você vê que não mudou muita coisa também o Gedit, né? Que ele já era estável desde aquela época. Mapa de caracteres terminal. Aqui é o que mais interessa a gente aqui, né? Ó, o terminal, o Gnome terminal não é muito diferente. Você pode vir aqui editar, né? Se eu não me engano, perfil atual. Eu me lembro que eu sempre chegava aqui quando eu instalava, a primeira coisa que eu fazia era cores, desmarcava isso aqui e ia lá e colocava verde no preto. Até o Gmail, se eu não me engano, tinha um tema que era esse aqui. As pessoas lá no trampo falavam, nossa, não sei como que você utiliza esse Gmail aí. Eu sempre gostei dessa combinação aí de monitor com fósforo. Aqui também a gente tem escritório, ó. Detalhe, além do Evolution, que é o e-mail, se eu não me engano, cliente de e-mail, que também não mudou muita coisa. A gente tinha o OpenOffice, não era o LibreOffice, era o BR Office, depois se transformou em LibreOffice. E funciona muito bem até hoje, ou seja, se você quiser utilizar a sua máquina para fins somente sem internet, sem nada, lógico que a internet funciona, mas você vai ver que muita coisa não vai funcionar tão bem assim. Do SSL aí, que todas as páginas são SSL, e nessa época aqui nem nada funcionava com SSL, que é o HTTPS. Gráfico, vamos lá em gráfico. Olha o GIMP como que era. GIMP 2.2, meu Deus do céu. E isso aqui, olha, bem-vindo ao GIMP. E você tem aqui as dicas, ó, com animaçãozinha. Já era muito show de bola. E você percebe que ele só abre aqui as camadas. A janela do meio não surgia, você tinha que criar um novo arquivo. Aí você definia largura e altura. E aí você tinha. E eu percebi aqui, né, que naquela época ainda não existia a opção, se eu não me engano, modo janela única. Deixava o GIMP ainda melhor, né? Eles deixavam as janelas todas separadas, tá vendo? Mas é bem nostálgico esse GIMP aí também. E aqui a gente tem também, ó, o mensageiro de internet game. Antigamente eu me lembro que quando eu instalava logo a MSN. A MSN ele funcionava com MSN, mas tinha esse game aqui que eu nunca utilizei, mas parece bem simplão também. Lógico que é bem simples, né? E agora vamos lá para internet. Olha, navegador Firefox. Percebam que o Firefox não está com o logo do Firefox. O Firefox existe um direito sobre o logo e também o nome. O Debian, por exemplo, utilizava o Iceweasel, que não tinha nem o logo e nem o nome do Firefox. E apesar de ele ser software livre, código aberto, ele tinha essa exceção aí para o nome e também para o logo. Então você vê aqui que ele já abre a página inicial do Ubuntu 6.06 LTS. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui, o LTS era 3 anos, não era, se eu não me engano agora é 10 anos, né? E aqui a maioria das coisas não vai funcionar. Se você vier aqui, por exemplo, ó, além do Google, que já era o padrão, o Google já pagava o canônico nessa época, tinha o Yahoo, o Amazon, Answers.com, não conheço esse, não me lembro desse aí. E aí tinha o eBay, o Wikipedia e também um Ubuntu Package System para você fazer pesquisa de pacotes, né? Mas se você digitasse aqui, apesar de aparecer lá em cima um keyword, ó, já pede para você aceitar. Eu vou aceitar aqui permanentemente o certificado. Não alertar, ok. Olha o Google, bem estranhão, né? Então se a gente pesquisar aqui, ó, terminal root, vamos ver aí, ó, já pede para aceitar o certificado, aceitar, ok. Se eu for abrir aqui o terminal root, ó, o Firefox já não consegue abrir porque ele precisa do SSL e não tinha SSL. E nem dá para instalar mais aqui também esse SSL, né? Então não vou conseguir abrir nenhum site HTTPS. Você só vai navegar em HTTP. Ó, o Google Images.
Google Images bem diferentão, tinha até paginação aqui no Google Images. Google Maps eu acho que não funciona, né? Ó, funcionou, né? Clicar aqui, ver se ele abre agora pelo menos. Não abriu, vai ficar done aqui, ó, e vai ficar em branco, não funciona. Mas você viu que, nem fechei lá sem querer. Aí você viu, vamos ver aqui, Help, ó, About Firefox. Firefox 1.5.03. Ubuntu Dapper. Esse era o nome do Ubuntu, tá? Ubuntu Dapper. Bem estranho o nome, né? Aqui também é a mesma coisa, era antigamente você podia, a mesma coisa que é do Mate, você pode lançar o terminal aqui, ó. Se a gente abrir aqui o terminal, dá lá um cat em /etc. Ishui. Pode ser Ishui ou Ishui.net. Olha lá, ó. Ubuntu 6.06 LTS. E aqui ele não mostra o nome da versão, tá? Mas a gente vai ver aqui mais detalhes sobre o nome da versão. Só que antes vamos ver aqui, ó, jogos, aqueles mesmos jogos lá do Gnome que não evoluíram, né? Jogos bem simples, né? Sonhas e Video. Olha, você tinha um Serpentine para criar CDs de áudio, era bem legal a partir de MP3, era bem interessante. Você também tinha como você extrair CDs de áudio e transformar em MP3, né? Gravador de som, reprodutor de filmes, esse aqui, se eu não me engano, é o Totem, tá vendo? Já não pode nem iniciar. Acho que é porque eu tô gravando screencast, porque da outra vez eu consegui. O reprodutor de músicas, o Rhythmbox, digite uma localização. Vamos colocar qualquer um aí, Marcos mesmo, e avançar aqui e aplicar. Não tem música que eu desabilitei, você viu lá no negócio, senão a gente ia tocar aqui esse saxofone. A gente vai ver que tem uma pasta que vem vários exemplos aí. Aqui é a central de aplicativos Ubuntu, lembra? Agora você sabe, central de programas Ubuntu. Essa era a central de programas Ubuntu. Já existia naquela época, bem intuitivo. O Ubuntu sempre gostou de ser intuitivo. Bom, aqui ele não conseguiu porque a lista não existe mais, né? Mas ele já mostrou alguns aqui para mim, ó. O AbiWord, Adapt, qualquer coisa que você quisesse instalar, você vinha aqui, clicava, marcava ele, habilitar componente, né? E aí você colocava a sua senha de sudo, ia lá e instalava. Eu não vou fazer isso porque não vai funcionar. Os repositórios dessa distribuição nem existem mais, na verdade. Aqui em locais é a mesma coisa que o Mate aí, ó. Tinha até um criador de CD e DVD já aqui. Aqui em sistema, bem interessante, ó. Se você vir aqui, ó, sobre Gnome, tá vendo? Não é sobre Mate. Era o Gnome 2.14.1. Tem até umas animaçõezinhas aqui. Você pode, se clicar aqui, eu acho que vai abrir lá o navegador, né? Aqui também tem sobre sistema, sobre o Ubuntu. E essa parte aqui é bem interessante. Ó, vinha o logo do Ubuntu, o slogan, era Linux para seres humanos. Ou seja, que o Linux naquela época, a maioria dos Linux, todos na verdade, não era só Gentoo, Slackware, que era difícil de instalar. Todos eram muito difícil de se utilizar, inclusive o Mandriva, o Mandrake, o Conectiva. Então o Ubuntu ele já quebrou essa questão de Linux difícil e já trouxe o Linux para seres humanos. Depois eles perderam um pouco esse slogan. Obrigado pelo seu interesse no Ubuntu 6.06 LTS. O nome do lançamento é Dapper Drake. O Ubuntu é um sistema operacional de código totalmente aberto, construído em volta do kernel Linux. A comunidade Ubuntu é construída em volta de ideais descritos na filosofia Ubuntu. O Ubuntu é totalmente comprometido com os princípios de desenvolvimento do software livre, aqueles 4 lá princípios, né, que fazem com que o software livre se diferencie. Aprenda mais sobre o Ubuntu. Ubuntu é uma ideologia ética sul-africana focada no compromisso e relações entre pessoas. A palavra vem das línguas Zulu e Xhosa. Ubuntu é pronunciado como Ubuntu. Existe uma tonificação ali no Bum. É visto como conceito tradicional africano, é tratado como um dos principais fundamentos da República Sul-Africana e é conectado à ideia do renascimento africano. Bem interessante todas as informações. Isso aqui muita gente já sabia, né? O software livre, que é o projeto que o Ubuntu faz parte. Aliás, hoje em dia estão ferrando um pouquinho o conceito de open source, né? Porque o open source ele subiu nas costas do software livre. Só que agora, algumas empresas estão pegando o código-fonte, te entregando o código-fonte aberto, só que o código binário que ela disponibiliza para você instalar é modificado. Tem lá, com uma única linha eu consigo pegar todos os dados do seu arquivo, dado de senha que você gravou, site que você acessou e enviar para o meu site para eu saber tudo o que você fez. A minha versão binária e a versão que é open source não tem essa linha de código. Então por isso que muita gente fala, para que compilar no Gentoo? É a forma mais segura você pegar e saber que você não está trocando gato por lebre.
Então esse conceito de open source hoje em dia está bem complicado de você lidar. Não quer dizer mais que você tem uma garantia de veracidade com o seu conteúdo, o fato de ele ser open source. É necessário que seja software livre. Isso aí faz muita diferença. Aqui, ó. A diferença, existem muitos sistemas operacionais baseados no GNU Linux, né? Não é somente Linux, Linux é um kernel. O GNU engloba tudo, desde a biblioteca glibc, fala do Debian, SUSE, não é OpenSUSE. OpenSUSE acho que veio depois, né? Gentoo, aí é a minha praia, né? Red Hat e Mandriva. Já existiu o Mandriva. O Mandriva foi a combinação de duas distribuições, que era a Mandrake, que se eu não me engano era lá da Suécia, com a Conectiva, que era brasileira. Aí a Conectiva faliu e a Mandriva comprou, ó, a Mandrake comprou e virou Mandriva, se eu não me engano é essa a história, tá? Só de curiosidade, a Conectiva criou o Synaptic, muita gente sabe aí, e tem um gerenciador de janelas que também foi criado lá na Conectiva por um brasileiro também, tá? Então, voltando aqui para o Ubuntu, ele é baseado no Debian, aceita uma das mais largamente aceitas tecnologias avançadas, né? No caso aí o apt realmente foi muito focado na época, né? Aqui embaixo ele mostra, ó, as configurações mínimas. 386, um processador 386, 486, ou um Pentium 2, 3 ou 4, ou então se for um AMD, um AMD tem que ser um Athlon, Durham, um Sempro. A AMD 64 também já era suportado e também PowerPC. Suporte de longo prazo. Todo o lançamento do Ubuntu é suportado pelo menos por 18 meses, com atualizações de segurança e entre outros. O Ubuntu 6.06 LTS é um lançamento especial pronto para empresas e é suportado por 3 anos na versão desktop e 5 anos na versão servidor. O processo de desenvolvimento do Ubuntu 6.06 LTS demorou um pouco mais. Daqui então ele fala de outras versões do Ubuntu, né, que você pode utilizar o Kubuntu. E aqui ele fala do número das versões. Ó. O primeiro lançamento aqui, o nosso primeiro lançamento, foi o Warthog, lançado em outubro de 2004. Então sua versão foi 4.10. Ah, essa 6.6, pelo jeito, ela era para ter sido lançado em 6.04. Aí ele já fala que atrasou um pouco mais, foi lançado em 6.06. Foi criado por Mark Shuttleworth, esse cara a gente já conhece, que era um desenvolvedor do Debian que queria transformar o Debian no Ubuntu. E os caras do Debian diziam que não, tal. E hoje em dia o Debian possui todas as facilidades que o cara queria transformar e eles negaram. E cresceu também, ficou famoso graças ao Ubuntu, né? Muita gente passou a conhecer e migrar para o Debian por causa do Ubuntu. Essa é a realidade, né? E aqui ele fala sobre o Linux, quem é o projeto GNU. A gente vai ter alguns vídeos aí sobre o GNU também e os seus desenvolvedores. Se a gente clicar aqui e já vier aqui em pasta pessoal, como eu disse para vocês, ó, aqui em Examples, já vi um monte de exemplo. Já vi aqui, ó, no caso, um vídeo já. Vamos ver se abre aqui. Eu não abre porque eu estou gravando screencast. Mas um vídeo aqui sobre Mandela, falando sobre o Ubuntu, a filosofia Ubuntu. Tinha livros aqui também, ó. Essa é a nostalgia. Se você clicar aqui em sair, ó, você desliga, hibernar, reiniciar, a mesma coisa. Mas eu não vou sair não, vamos manter ele aqui desse jeito aqui. Eu iria tirar aqui instalar o NeoFet para mostrar para vocês. Mas eu vou tentar fazer isso em off e deixar aí algumas imagens numa postagem aí do blog, tá? Agora a gente também tem um newsletter para você se cadastrar e saber das notícias por e-mail. Assine lá em terminalroot.com.br/newsletter. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E até a próxima. Valeu. Um forte abraço. Até mais.